Um homem diferente realmente entrega algo inovador ou só parece que é profundo? E o mais importante, esse filme pelo menos é bom? Muito prazer, se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Ricardo, eu sou jornalista e adoro entrar nessas entrelinhas que o cinema nos proporciona com seus filmes. E bom, hoje eu tenho que te dizer que esse filme aqui me surpreendeu, mas assim, não surpreendeu tanto quanto poderia ter surpreendido. A real é que esse filme aqui tem seus méritos, porém tem alguns problemas que acabam atrapalhando a experiência como um todo. Um desses elementos é a própria montagem e o ritmo desse filme. E eu diria que o ritmo é até mais problemático que o próprio roteiro. Mas antes de entrar nisso, vamos entender melhor a história desse filme. O filme acompanha Edward, um aspirante a ator que decide passar por um procedimento médico radical para transformar completamente a sua aparência. Ele quer um novo rosto, uma nova chance, mas o que parecia ser um sonho logo se torna um pesadelo. Com uma nova identidade, Edward perde o papel que parecia ter nascido para interpretar e também se vê distante da garota por quem ele era apaixonado. A ironia do filme está aqui. O desejo rapidamente realizado para o Edward pode ser o que faça com que ele perca tudo o que ele estava querendo naquele momento. E bom, é aqui que o desespero bate nele. Sem muito rumo, o personagem parece obcecado por recuperar aquilo que ele tinha perdido. E o filme tem a possibilidade de mergulhar num tema extremamente interessante, que é as aparências e como as aparências moldam o que nós pensamos de nós mesmos. Isso em relação às outras pessoas. É um tema bem espinhoso, principalmente porque o Edward quer mudar por conta de acreditar que as pessoas que estão vendo ele estão querendo com que ele mude. Ele não quer incomodar as outras pessoas, por isso que ele busca essa mudança. E ele não é um personagem bonzinho ou descomplicado pra gente sentir pena dele ou pra gente se compadecer com ele do começo ao fim do filme. Então a gente vê desde o começo do filme ele com medo, não com medo, mas com receio de interagir com o público, com o mundo exterior, as pessoas que estão ao redor dele. Ele tem o rosto desfigurado por conta da sua doença, e o fato dele ter essa doença é algo que ajuda a retrair ainda mais a presença dessa pessoa, do Edward em si, nos outros meios, sabe? Ele tenta viver sem incomodar as outras pessoas. Inclusive tem uma cena no filme em que ele está vivendo com um buraco no teto, mas ele evita tanto incomodar ou ter contato com outras pessoas por conta da sua aparência, por achar que vai incomodar as outras pessoas por conta da sua aparência, que ele acaba nem falando com os senhorios para consertar aquilo lá. E só vai consertar aquilo lá quando já é, assim, não tarde demais, mas quando tá bem feia a situação e que vai dar mais trabalho ainda do que as pessoas que poderiam consertar teriam se tivesse sido chamado logo de cara. Ele prefere conviver com um balde no meio da sua sala de casa do que conversar com outras pessoas, do que interagir com outras pessoas. E o mais interessante é que a direção do Aaron Skimberg entende isso muito bem. Com isso, ele trabalha esse argumento de aparência sem cair para um lado mais, como posso dizer, aquele argumento um tanto quanto preguiçoso de seja você mesmo, não ligue para as outras pessoas. Isso de uma forma assim ser extremamente manipulativo, como a gente vê em outros longas por aí, sem fazer com que a gente sinta pena do protagonista, sabe? E eu acho que até pega um pouquinho do contrário disso. Eu acho que ele nos faz questionar sobre até onde o Edward é a vítima dessa situação. E pra mim isso fica claro quando a gente vê as pessoas ao redor desse personagem. Sim, algumas olham por curiosidade e tal, mas muitas que provavelmente têm cara de que vivem em escritórios parecem olhar pra eles como se conhecessem ele de algum lugar ou de algum dos vídeos que viram ele atuar. Ele não é só uma pessoa com uma condição específica, ele é um ator que já fez outros papéis, que já esteve presente em outros lugares que outras pessoas puderam ver o rosto dele. Isso mostra que ele não estava se escondendo por completo antes da cirurgia. Mas então vem a virada e a gente vê o Edward se transformar no Guy. É curioso que mesmo depois da cirurgia as pessoas continuam olhando para ele. Entende o que eu falo sobre ele não ser a vítima da situação? Isso é sobre como ele enxerga que as pessoas olham para a aparência dele. O olhar delas muda a partir da cirurgia? Provavelmente. Mas o ponto não é esse. O ponto é que elas continuam olhando para esse personagem. E é aqui que entra o debate que eu falei que o roteiro e a direção trazem para o filme. É sobre como nós percebemos a opinião dos outros diante da nossa própria aparência. Sobre como isso afeta a nossa identidade. Será que as pessoas olham para a gente de uma forma diferente mesmo? Ou se
formos outra pessoa, as pessoas vão continuar olhando pra gente daquela forma. E é aí que entra um dos personagens mais importantes pra história, o Oswald. Aqui muito bem interpretado pelo Adam Pearson. Diferente do Edward, o Oswald aqui ele não se enxerga muito como vítima nessa situação. Ele entende que não pode controlar como as outras pessoas vão olhar para ele por conta da sua aparência ou por qualquer coisa que faça. Então ele foca no que ele mesmo quer fazer. E bom, esse pensamento muda tudo. Muda inclusive a diretora da peça em que o Guy está tentando interpretar o Edward, fazendo com que ela mude aquele personagem, mudando a história do que ele poderia acreditar ser dele, mas não é mais. Isso porque ela percebe que o papel principal não precisa ser de alguém que sofra tanto assim. Ela percebe que o papel pode ser de alguém que exista apenas. Isso de uma forma completamente autêntica. Só exista. Esse é um baita de um argumento para esse filme. Só que aí é que a gente chega no ponto mais problemático do filme para mim. Depois que o Edward se transforma em Guy, o filme meio que se arrasta. Eu até entendo a ideia. Beleza, eu entendo a ideia. Ele quer que a gente veja como o protagonista lida com essa nova identidade dele. O problema para mim é que em vez de se aprofundar nisso de uma forma envolvente, o filme acaba se perdendo no caminho, acaba tropeçando nas próprias situações que ele próprio vai colocando pra gente assistir. O resultado foi que eu fiquei mais interessado em saber como vai terminar essa história do que acompanhar a jornada do Edward / Guy. Isso pra mim é um problema porque a gente não vai pular da metade ou do terço final do filme pro final. A gente vai acompanhar até o final desse filme, o desenrolar dessa história. E pra mim isso faz com que o filme que tem boas intenções, tem um bom argumento, perca o impacto, atrapalhando a nossa própria experiência com aquela história. Até porque aparentemente a ideia foi muito boa, mas a execução nem tanto. Agora o outro ponto positivo que eu preciso destacar é sim a atuação do Sebastian Stan. É óbvio, mas como eu falei em A Verdadeira Dor, na crítica de A Verdadeira Dor, quando você dá um bom personagem para um ótimo ator e dá tempo para ele trabalhar esse personagem, a gente tem algo muito bom sendo produzido aqui. E é o caso do Sebastian Stan com o Edward / Guy aqui nesse filme. A maneira como ele transita entre o Edward e Guy sem perder a sua própria essência ou sem mudar de forma caricatural para outro personagem, para uma forma totalmente diferente do que a gente estava vendo, é um dos maiores acertos dele nessa atuação, porque nos compra a jornada daquele personagem estar sofrendo de duas formas, como o argumento principal desse filme traz pra gente. E isso é um problema porque pra mim a direção, o roteiro e o próprio ritmo do filme não conseguem acompanhar a qualidade da atuação tanto do Sebastian Stan quanto do Adam Pearson. Um homem diferente tem altos e baixos. Ele tem sim uma premissa muito boa e isso você não pode negar. Eu, pra te ser bem sincero, não gostei muito do resultado do filme. Eu acho que o filme não te apresenta algo realmente novo se a gente comparar com os filmes da própria produtora A24, que tende a fazer esses filmes um pouco mais diferentes e esquisitinhos, sabe? Digo isso porque tudo que engloba o pacote A24 tá aqui nesse filme. A fotografia cheia de cores neon, a trilha sonora engraçadinha, e eu diria que até essa própria direção tenta passar uma vibe um pouco mais de estranheza, ou mesmo de diferente, sabe? Do filme, o que a gente consegue levar, além, é claro, da ideia ou da premissa original desse roteiro aqui, são as atuações do Sebastian Stan e do Adam Pearson. Eles entregam atuações bem potentes, e eu diria que se não fossem as atuações tão boas dele, a gente poderia sentir ainda mais o peso desse filme. Até porque as atuações são o principal trunfo desse filme aqui. Esse foi o meu comentário sobre Um Homem Diferente, e que poderia ter chegado a indicar o Adam Pearson, pelo menos na minha visão. Eu acho que a atuação dele é muito, muito boa mesmo. Aqui embaixo, como você já sabe, tá os links para as minhas redes sociais, pro Pitacos do Leque, pro meu Letterboxd e também para uma outra crítica que talvez te interesse aqui no canal. É isso, eu te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!